Graça e paz, igreja, é um prazer estar aqui. Meu nome é Erlan Tostes. Como fui apresentado, sou o marido da Priscila, pai da Ágata. São os principais ministérios que Deus colocou nas minhas mãos. E eu, com temor e tremor, prossigo com esses ministérios de paternidade e sendo esposo da minha amada Pri, que está ali comigo. Teólogo, professor, autor do livro Onde Está Deus na Cultura Pop, saiu agora pela Thomas Nelson. É uma satisfação estar aqui. Eu agradeço pela recepção da Igreja Batista Tacuriçá, agradeço ao Marcos, que guiou todo esse processo, agradeço ao pastor Israel, para mim é uma referência há anos, mesmo que ele não me conheça, eu o conheço, de ouvir, mas agora meus olhos o veem, o ver. É uma alegria muito grande poder conversar sobre cultura, que é inevitável falar sobre cultura, porque estamos em sociedade, vivemos em comunidades, e aonde há humanidade, necessariamente há cultura. Eu trouxe alguns referenciais teóricos para a gente começar a conversar sobre cultura. O primeiro deles é uma dupla, de americanos antropólogos, o Kroeber e o Kluckhohn. Eram, na verdade, antropólogos norte-americanos da segunda metade do século XX, que começam conceituando cultura como padrões explícitos e implícitos de comportamento adquirido e transmitido por símbolos, constituindo a realização distintiva de grupos humanos, especialmente nos valores a eles associados. Vamos de trás para frente? Existem grupos distintivos, grupos únicos, grupos identificáveis, que possuem valores parecidos, onde a gente pensa parecido, age parecido, tem uma plantação, tem uma alimentação, tem uma cultura, tem um padrão de comportamento parecido. Então a gente pensa no estereótipo do povo do Rio de Janeiro, um povo alegre, um povo expansivo, um povo muito receptivo, caloroso. É exatamente o que eu encontrei aqui. A gente pode falar sobre estereótipos de outros locais que vão ter características diferentes. Culturas diferentes apresentam padrões diferentes. Então, quando grupos humanos têm seus valores associados de uma maneira tanto geográfica, cultural, idiomática, tudo parecido, fala o mesmo idioma, segue o mesmo código civil, tem a mesma propensão religiosa, isso a gente entende como uma convergência cultural. E ela é transmitida por símbolos. São padrões explícitos e implícitos de comportamento adquirido e transmitido por símbolo. Existe um fator que é uma constante, que é o tempo. O tempo é inexorável, o tempo vai passar, a gente queira ou não. Ontem minha esposa estava grávida, hoje minha filha está no campeonato de cubo mágico. Então assim, são coisas que acontecem, o tempo passa querendo ou não. Mas o que acontece quando uma comunidade se reúne com padrões de comportamento, que o tempo passa e as gerações passam e os padrões de comportamento permanecem. E a próxima geração vem e o padrão permanece. E aí vem um pouquinho de alteração, seja uma alteração no idioma. Nosso português, por exemplo, é bem diferente do português de 300 anos atrás, com expressões diferentes, mas ainda assim, se a gente pega uma carta lá do Mendes Sá, uma carta do Pero Vaz de Caminha, a gente consegue com muito esforço entender o conteúdo dela, porque o padrão permanece, mas existe a ação do tempo com suas particularidades em cada geração, porém a cultura se mantém. Então quando a gente encontra esses padrões explícitos e implícitos, explícitos no sentido de que é visível ou dá para perceber de forma auditiva, a gente consegue ver padrões na vestimenta, padrões na forma de comportamento, no gestual, ou inclusive no próprio sotaque. Eu estou no Rio de Janeiro, vocês com certeza percebem que o meu sotaque é diferente do que vocês estão acostumados, e eu também cheguei no hotel ontem,
me perguntaram qual que era o apartamento onde eu estava, eu falei, é o 303. Aí ele já me respondeu assim, 303, isso aqui, com certeza eu não sou daqui, ele já percebeu. Então, padrões explícitos e implícitos, por exemplo, na região mais latina, mexicana, por exemplo, a alimentação muito mais apimentada. A gente tem algum tipo de predisposição nos sabores, os alimentos, na cultura alimentar, bem diferente de um padrão europeu, muito diferente do padrão asiático. Então, a gente percebe que a cultura é perceptível. A cultura, a gente olha para ela, ela olha de volta. Uma hora julgando, outra hora transformando em meme que a gente compartilha na internet. Percebam, cultura, existem definições diferentes. Eu quero trazer uma nova, dessa vez de um antropólogo britânico, o Edward Tyler. Edward Tyler fala que cultura ou civilização é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume, quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Viu que o rol de possibilidades que a cultura nos dá? Às vezes a gente fala em cultura e pensa no que o Ministério da Cultura promove, uma peça de teatro, um cinema, algum tipo de álbum, um novo álbum de um cantor favorito que a gente está ali ouvindo, manifestações do audiovisual, manifestações na literatura, mas não apenas. A arte é uma forma de manifestação da cultura. Mas a gente aqui está falando de crença, a gente está aqui reunido numa igreja batista, a gente aqui tem uma tradição centenária, ou dos últimos 400 anos pelo menos, né, se for considerar o John Smith, o Thomas Helves, ali é o separatismo inglês, a gente tem 400 e poucos anos de reunião enquanto batistas. Existe um padrão. Eu estou vendo aqui que existe um púlpito, que existe slide, o data show, existe aqui uma galeria superior, tem pessoas sentadas em bancos. É muito parecido com a igreja minha do interior de Goiás, que eu congreguei durante 10 anos na igreja batista lá. Muito parecido, porque existe uma tradição, existe uma cultura batista que nos é comum e engloba também o conceito de cultura. A gente vai para arte, moral, lei, costumes, roupas. A gente assume que a cultura é muito mais do que a gente considera que é cultura. Na verdade, o que existe faz parte da cultura. Mas essa cultura que a gente tem, ela é própria da humanidade. Todos nós somos humanos, portanto falhos, portanto pecadores, portanto num estado posterior ao Éden. A gente não está num estado da humanidade em que há uma relação plena e perfeita e maravilhosa com Deus. Existe um elemento, uma areia no sapatinho. A gente foi na praia, eu e minha esposa fomos na praia ontem. Gente, mas a areia é difícil de tirar, né? A areia não sai, né? Você quer tirar e não sai. Existe um incômodo dentro da nossa alma, que é o próprio pecado. Uma areia que nos incomoda e não sai. E a gente trabalha para superá-la. A gente se santifica para superá-la. E isso tudo ocorre no momento posterior à expulsão de Adão e Eva do Éden, a esse pecado original. Porque Deus estabeleceu um padrão, uma regra. Falou o seguinte: olha, de todas essas árvores aqui vocês podem comer, essa específica vocês não podem. Existe aqui uma cultura alimentar estabelecida, mas a serpente inseriu uma nova cultura, uma cultura de um outro reino, de um reino de trevas, que fala que agora vocês podem comer esse fruto aqui. Então o homem, que era intolerante à árvore do conhecimento do bem e do mal, agora fica com esse pecado enraizado em nós. Essa cultura então possui problemas. Eu não estou aqui também para defender a cultura como algo essencialmente maravilhoso, perfeito, justo e puro. Não, existem problemas, existem manifestações nefastas na nossa cultura, existem coisas abomináveis, e a gente não precisa ir muito longe, é só ligar a TV, ver a internet, ver qualquer notícia, ou olhar no espelho, e a gente consegue enxergar
elementos pecaminosos na cultura. E a gente vê isso na Bíblia. Na página 1 da nossa Bíblia a gente tem criação. Deus cria céus, terra, faz luminares nos céus, faz divisão das águas e águas, firmamento, parte seca. Deus faz divisões, cria relva, cria fauna, flora, finalmente cria o ser humano. E esse ser humano, quando peca, está separado, é expulso. Então, a gente já começa a ver uma cultura que é tomada pela força, quando Adão e Eva têm filhos, e um apresenta, por meio da sua cultura de criação de rebanho, de gado, ele sacrifica uma primícia de seu rebanho, oferece a Deus, e o outro irmão ele pega ali a colheita e oferece a Deus. Deus se agrada do sacrifício de Abel, e a gente percebe que essa cultura do ódio, a cultura da tomada pela força, ela está presente na humanidade desde do quarto homem criado, quarto ser humano que existiu. A gente tem Adão, Eva, Abel, Caim, acabou. A quarta geração ali, a segunda geração, né, o quarto ser humano, já comete assassinato porque não consegue vislumbrar uma cultura diferente da sua, uma aceitação diferente da sua, uma forma de não conseguir superar a inveja, não conseguir superar esse ódio que jazia à porta. O próprio Deus fala para Caim: o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. E Caim, infelizmente, cede à tentação, mata seu irmão, e a gente começa uma cultura de tomada pela força. Um outro descendente de Caim, chamado Lameque, é alguém que toma duas mulheres para si e inicia uma cultura poligâmica, uma cultura que trata a mulher como objeto, como propriedade. E ele diz que matou um homem porque o pisou. Alguém falou mal dele, matou também. A legislação moral sobre o assassinato está sendo deturpada, e Lameque é uma nova pessoa que propaga uma cultura de tomada pela força. Temos, prosseguindo no texto bíblico, em Gênesis 4, uma cultura caimita, uma cultura de Jabal, Jubal e Tubal Caim. Na Bíblia diz que Jabal era pai daqueles que habitam em tendas. Então a gente começa a ver um padrão de habitação de nômades, pessoas que, de acordo com as intempéries, de acordo com os padrões climáticos ou mesmo de subsistência, habitam em tendas, de repente saem, vão para outro local e vão por ali. Abraão foi um grande exemplo de alguém que ficou habitando diversos locais. Estava em Ur, depois foi para Padã Arã, foi para os carvalhos de Manré e começou enfim, a sua peregrinação por onde Deus falava para ele ir. Vários exemplos. O povo israelita, após sair do Egito, também ficou peregrinando no deserto, habitando, fazendo habitações ali em tendas, tal como o processo iniciado por Jabal, um dos filhos descendentes de Caim. Seu irmão era Jubal, que começa um processo artístico. É alguém que é conhecido como pai daqueles que tocam o órgão e a harpa, ou a lira. Ele começa um processo artístico, identifica na música um meio de propagação da sua cultura, e foi conhecido como aquele pai dos músicos, praticamente. A gente tem aqui um órgão, um piano, a gente tem aqui instrumentos musicais, temos, enfim, várias formas de olhar, instrumentos musicais variados que são derivados desse início cultural de valorização da música. E por fim, Tubal Caim, que foi também um irmão deles, conhecido como o pai daqueles que forjam o cobre e o bronze. Começa a metalurgia já aqui. Perceba que Deus, ele fala o seguinte: haja luz, haja separação de águas e águas, haja o firmamento, que produza a terra animais, produza árvores frutíferas. Mas Deus nunca falou haja púlpito, Deus nunca falou haja cadeira, haja bateria, haja microfone. Deus nunca falou isso. Ou seja, os seres humanos criados por Deus, dotados de uma ação criativa tal como Deus, começaram a criar,
começaram. Então existe uma cultura de segundo nível, que é sendo uma criação humana. A cultura é uma criação humana, que vai sendo perpetuada pelas gerações através do tempo. Sendo uma cultura humana, existe uma tentação grande de a gente falar o seguinte: olha, os filhos de Caim, a descendência de Caim, iniciou o que a gente entende como cultura, seja na metalurgia, seja na música, na arte, seja na forma de subsistência, de sobrevivência, de habitação. Se Caim foi alguém mau que matou o seu irmão, portanto a cultura é má. Alguém poderia argumentar nesse nível, só que é um argumento ruim, para falar o mínimo, porque o ser humano herda a maldade, sim, herda o pecado original, mas também herda a imago Dei, a imagem e a semelhança do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Os atributos, pense em qualquer adjetivo bom, qualquer, honesto, bom, qualquer adjetivo que seja bom, íntegro, legal. Todos os adjetivos positivos são oriundos de Deus, todos, porque Deus é a origem da perfeição. E se nós, como seres humanos, temos algum adjetivo positivo em nosso meio, em nossa cultura, em nossa produção cultural, ora, é porque herdamos de Deus. Nós temos heranças, tanto a herança do reino de Deus, a herança do Deus Criador dos céus e da terra, que cria seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Então por isso que a gente assiste um filme, sei lá, o filme do John Wick, a gente vê lá o cachorro que morreu, e a gente fica indignado porque os bandidos mataram um cachorro, e a gente fica mal porque o cachorro era a única lembrança que ele tinha da esposa. Está vendo esse senso de justiça que brota na gente, de identificar o que é bom, o que é ruim? Isso provém de Deus. Essa eternidade que está no nosso coração provém do divino. Esse senso de identificação da beleza. Eu olho para essa arquitetura aqui dessa igreja e vejo algo belíssimo. Eu olho para a paisagem do Rio de Janeiro, eu vejo a obra de Deus maravilhosa da criação e identifico a beleza. Isso só existe porque existe algo dentro de mim que permite acessar esses atributos de julgamento corretos. Mas nem tudo são flores, porque também existe o pecado em mim, o pecado em nós, que mancha nosso senso de julgamento, mancha nossa justiça, mancha, e a gente vai fazer algum tipo de ação e nosso julgamento vai errado. Vem uma tentação, a gente cai. Vem uma proposta indecente, a gente fica tentado, a gente fica propenso, às vezes até cai. Infelizmente é o que acontece. Muitas pessoas que até querem fazer o bem, a gente vê Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo dizendo que quando ele quer fazer o bem, ele vai lá e faz o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa maldição? Mas ele entende também que nem a morte, nem potestade, nem doença, nem nada que existe no céu, na terra ou debaixo da terra, pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Entenda, a cultura é humana. Estamos aqui para dizer que ela também é infelizmente humana. A gente tem aqui vários retratos de pessoas que perpetuaram culturas nefastas, coisas absurdas. A gente tem aqui 11 de setembro, Hitler, Stalin, Nero botando fogo, tem ali os atiradores de Columbine, Pol Pot, a parte da escravidão, Charles Manson, o Bin Laden, aqui a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a época das cruzadas queimando bruxas, tem ali, me falha a memória agora, o Jim Jones, que envenenou muitas pessoas, enganou muitas pessoas. Gente, é uma cultura infelizmente humana. Pessoas propagam, infelizmente, coisas tristes. A gente vê a maldade humana, é muito triste isso acontecer. A gente olha para o que ocorre na TV, a gente não precisa ir muito longe, olha ao nosso redor a violência, o crime,
A corrupção é uma cultura infelizmente humana, mas também é uma cultura definitivamente humana. Temos manifestações artísticas e culturais maravilhosas, temos pessoas que lutaram por direitos humanos, pessoas que transformaram o mundo ao seu redor. Temos Jesus Cristo, que veio a este mundo mostrar a cultura verdadeira, a cultura do reino. É uma cultura inevitável. Aqui só citando Thanos, que estala o dedo, dizendo que é inevitável. É uma cultura que não tem para onde fugir. Inevitavelmente participamos de uma sociedade cultural. E a grande questão agora, caminhando para o final da minha fala, ansioso pelo que o Gabriel tem a dizer, o que Cristo tem a ver com isso? Cristo e a cultura. Percebam uma coisa, estamos em 2024. 2024 o quê? 2024 depois de Cristo. Quer dizer que 2 milênios atrás, neste mesmo planeta pisava no chão o Filho de Deus, o Deus encarnado, que a luz dos homens, a luz do mundo, o pão vivo que desce dos céus estava aqui, caminhando entre outros seres humanos, ele como ser humano também. Jesus é alguém que se relacionou com uma cultura específica. Jesus, enquanto esteve aqui, nunca esteve em um barco no rio Amazonas, observando Vitórias Régias. Jesus estava em Israel do primeiro século. Ele estava vendo a cultura judaica, do judaísmo do segundo templo, e a cultura do império que dominava Israel naquele período, a cultura romana, que por sua vez foi influenciada por uma cultura grega, porque os romanos dominaram os gregos militarmente, politicamente, mas foram dominados por eles culturalmente, religiosamente. Os deuses foram uma apropriação, enfim. A gente tem esse contexto no qual Jesus está inserido. Jesus usa da cultura de sua época para propagar uma nova cultura, um novo padrão que nos alcança até hoje. Qual que é a alimentação da Israel do primeiro século, ali, aquela região Oriente Próximo? A gente está falando de um conceito alimentar baseado no trigo, baseado na uva, baseado na oliveira. Então a gente tem ali produção de azeite, produção de pão, produção de vinho. Jesus usa o elemento alimentar daquele período, pega o pão, parte, entrega para os seus discípulos e fala: este é o meu corpo que foi partido em favor de vós. A gente precisa agora comer dele para que a gente tenha parte com Jesus. Jesus esteja conosco. Este é o vinho, este é o sangue da nova aliança, o cálice da nova aliança, o sangue que foi derramado em favor de muitos. Tomai e bebei. A gente faz isso até hoje, 2024, estamos até hoje usando os elementos na ceia. Eu tenho certeza aqui na IB Itacuruçá, eventualmente, periodicamente, tem a celebração da ceia, tomamos e comemos do fruto da uva e do fruto do trigo, e comemos para relembrar, para nos rememorar, para ter esse memorial maravilhoso do que Jesus fez por nós. É uma cultura nova que foi estabelecida naquele momento, e foi replicada, repassada pelas gerações, céus e terra passando, e a palavra de Deus não movendo um tio. A cultura do reino foi estabelecida através de elementos simples da cultura judaica do primeiro século, e Jesus ama falar sobre alimentação no primeiro século. Ele pega o grãozinho de mostarda e fala, e nos ensina sobre a fé. Ele pega uma figueira, olha para ela e fala que ela não dá fruto, então todo aquele que não der fruto vai ser cortado. Usa esses elementos. Ele fala que ele é o pão vivo que desce dos céus, para rememorar o maná que foi entregue às pessoas que saíram do Egito. Ele fala que ele é a fonte de água viva, quem bebe dele jamais volta a ter sede. Então são elementos
alimentares, naturais, da cultura daquele primeiro século, que nos alcançam até hoje. E também foi pela cultura daquele primeiro século que Cristo morre, porque esta cruz que pregou palmas e pés do nosso Senhor era um elemento de tortura do Império Romano, do império que dominava aquele período, um elemento cultural de suplício, de tortura, de sentença de morte. E Jesus, ele fala o seguinte de maneira maravilhosa: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, coloca nas costas a cruz e siga-me. Esse elemento de tortura do primeiro século, elemento cultural romano, Jesus usa ele para nos ensinar que a vida com Cristo não é brincadeira no parque, não é dia de festa, é alegria por estarmos com Deus, é alegria por estarmos com o nosso Senhor, mas é negar-se a si mesmo, é sacrificar a nossa própria carne, sacrificar nossa própria vontade. Essa é a lição cultural que Cristo quer passar para nós. Aqui eu trouxe uma citação do Ken Myers, acho que ela é muito solícita para esse período. Deus poderia ter criado o homem do nada, mas em vez disso escolheu criá-lo do pó da terra, a mulher da costela do homem. Da mesma forma, artistas criam a partir do que foi criado, eles evocam a beleza de onde ela está latente. Desta forma, imitam o impulso criativo de Deus. E a pergunta que fica é: o que fazer? Se Deus escolhe criar algumas coisas ex nihilo, ex creatio, eu crio porque eu falo, haja luz, a luz existe, haja luminares no céu, eles são criados, brotem as plantas da terra, elas aparecem, os animais aparecem, o ser humano, ele cria do pó da terra, a mulher cria da costela de Adão, é uma criação de segundo plano. Por que então não seguimos este exemplo de Deus e criamos a partir da cultura que existe hoje em 2024? Uma cultura que manifesta na arte, que manifesta na música, no filme, na história, nas narrativas, nas nossas leis, na política, na economia, no nosso sistema moral, no nosso prédio, no nosso condomínio, na nossa vizinhança. Tudo aquilo que está ao nosso redor são elementos culturais. Podemos criar a partir deles, criar justiça. O Sermão do Monte é o exemplo máximo de justiça, de estabelecimento de uma cultura do reino de Deus. Quando na oração do Pai Nosso, Jesus fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. A cultura em que vivemos precisa ser transportada, transformada, renovada, redimida, revivificada pelo reino de Deus, a cultura do reino de Deus, que a gente clama: venha o teu reino. Só que como isso ocorre não de uma maneira sobrenatural, etérea, mágica, conceitual, isso ocorre de uma maneira prática, quando eu me disponho a ser um agente de transformação na minha realidade, no local onde eu estou, na minha vizinhança, no meu local de trabalho, na faculdade, no trabalho, na escola, com o meu vizinho. Exemplos simples ocorrem. A gente está vendo uma tragédia que ocorreu agora recentemente no Rio Grande do Sul. Existem pessoas que se mobilizaram, igrejas se mobilizando, pessoas se mobilizando para ajudar a enviar mantimentos, enviar formas de cobertores, enfim, mantimentos, roupa de cama, alguma coisa que possa ajudar um povo que está sofrendo tanto. Percebam, nós estamos sendo agentes de transformação, estamos na cultura, influenciando as pessoas ao nosso redor para que haja uma forma de auxílio. Jesus fala que quando eu estive com fome, você me deste de comer, quando eu estive com frio, me deste o que vestir.
tive sede, me deste que beber, estive preso, foste me visitar. E quando fizemos isso? Quando fizestes aos meus pequeninos, as pessoas carentes deste mundo, quando tomamos a responsabilidade de trazer o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, para, eu ia dizer um verbo invadir, mas é um verbo errado, para ocupar, para estar junto, para aliviar essa cultura que existe hoje, que tem seus altos e baixos, que tem elementos positivos, divertidos, maravilhosos, e tem elementos nefastos e dispensáveis. Essa cultura precisa influenciar o local onde estamos, não importa quão difícil seja, não importa o quão constrangedor às vezes possa ser, mas precisa ser, precisa acontecer. E a gente pode conversar as formas de se fazer isso posteriormente aqui no nosso bate-papo, mas fica essa mensagem: a pessoa mais importante na minha vida é a pessoa que está na minha frente, porque foi ela que Deus proveu de ser a pessoa para eu ajudar. A pessoa que bate a minha porta, a pessoa que me procura, que me liga desesperado por ajuda, ou que compartilha despretensiosamente no trabalho, estou com situação tão difícil, ora por mim. Eu sei que você é da igreja, eu ouço muito isso, ora por mim, então é uma situação complicada, meu pai está doente, minha esposa perdeu o emprego, e a gente está aqui para influenciar, para orar, para interceder, para cuidar dos pequeninos desta terra. E assim a gente promove uma cultura do reino de Deus. Obrigado. Deus abençoe.